já dando início à nossa aula de Física, Luz, Olhos e Cores. E vamos aprender muitas coisas interessantes nesta aula de hoje. São João chegando nesses festejos juninos deste mês mais alegre do ano. Vamos aprender esta física no ritmo junino. E o que temos hoje para a aula de hoje, professor? Vamos lá, vamos adiante. Vamos ver o que nos tem. Bom, aqui, pessoal, a gente tem os extremos. Aquilo que aos olhos, a olho nu, é dado por invisível, com o uso da inteligência humana se tornou visível. E no outro lado da extremidade, temos aquilo que era além da nossa visão, por estar muito distante. Mais uma vez, o homem, enfrentando o desafio proposto pelos limites da sua natureza, mas usando a sua inteligência, venceu esse obstáculo. As lentes, invisível para o além. Eu quero trazer com essas duas imagens. A primeira imagem, que está mais à esquerda, a imagem de microscópio eletrônico, como eu já disse. O microscópio, ele permite ver o invisível, aquilo que no nosso olho natural a gente não consegue enxergar. Como foi que o homem superou isso? Alguns dizem foi a tecnologia, e eu prefiro dizer foi a inteligência humana que permitiu isso. E a figura do lado direito, telescópio espacial, que permite a gente viajar dentro da nossa galáxia e outras galáxias e estudar o comportamento dos astros, dos cometas, estudar as características dos exoplanetas que existem fora da nossa galáxia e permite a gente refletir que não existe obstáculo para a inteligência humana. Basta você agir que os obstáculos são superados. Raios de luz. Meus queridos, aqui a gente tem uma imagem linda de uma estrela brilhante do lado esquerdo e do outro lado a fonte de luz de uma vela. Meus queridos, desde muito tempo atrás, na época dos gregos, quando eu falo época dos gregos, foi o período em que a Grécia dominou o mundo com seus sábios e o seu poderio militar. Então, naquela época, alguns pensadores se interessaram por compreender melhor a nossa capacidade de ver os objetos. E esses pensadores, filósofos gregos, achavam que nossos olhos emitiam raios que permitiam enxergar os objetos. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Basta lembrar, meus queridos, que numa sala totalmente escura não conseguimos ver nada e perceberemos que nossos olhos não são suficientes para que possamos enxergar nessa situação. Só nos é possível enxergar quando a luz existe no local. Fora isso, sem luz no ambiente, não conseguimos enxergar nada. A luz e as manifestações associadas a elas, tais como as sombras, as cores, os objetos e as imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes, são estudados na física chamada, essa área da física, de óptica.
Meus queridos, toda estrela é um sol. Uma vela queimando, uma lâmpada acesa, uma estrela, um sol, são exemplos de fontes luminosas. Então, essas duas imagens aí são fontes luminosas. Mas, professor, fala de uma maneira que eu possa compreender melhor. Fontes luminosas, meus queridos, são corpos que emitem luz. As fontes luminosas são vistas quando a luz proveniente delas atinge os olhos de alguém. Por isso, pessoal, que a gente consegue enxergar as coisas. Porque deve ter uma fonte luminosa no ambiente onde a gente se encontra. Como podemos ver os objetos que não emitem luz? Bem, na escuridão total não é possível enxergar objetos que não emitem luz. Como um lápis, não é possível enxergar uma lâmpada apagada ou uma folha de papel. Só podemos ver esses objetos se eles forem atingidos pelos raios de luz provenientes de uma fonte luminosa, ou seja, se eles estiverem sendo iluminados. Quando os raios de luz de uma fonte luminosa atingem um objeto, iluminando, alguns desses raios podem ser refletidos. O objeto é enxergado porque há raios refletidos que chegam aos nossos olhos, como podemos ver agora nesse exato momento essas páginas desses slides. E vocês estão assistindo essa aula. O olho, meus queridos alunos e alunas, o olho é um grande receptor de luz. Só podemos enxergar através da captação da luz que vem de fora, e o olho, como receptor de luz, vai nos proporcionar a visão. Mas, professor, explica aí como é que isso acontece. Acontece assim: os raios de luz que entram no bulbo de cada olho sofrem desvio ao passar pela córnea e pela lente. Quando esses raios chegam à retina, formam nela a imagem do objeto que está sendo visto. Assim, na retina, existem células sensíveis à luz que detectam os estímulos luminosos e os enviam para o cérebro como impulsos nervosos por meio do nervo óptico. No cérebro, essas informações são interpretadas compondo as imagens que vemos. Então a gente consegue enxergar porque o receptor de luz, que é o olho, encaminha através de impulsos nervosos a imagem captada, e no cérebro essas informações são interpretadas compondo as imagens que vemos. No cérebro a imagem é formada. Meus queridos, aproveitando essa imagem que tem aí, vamos falar um pouco da pupila. A pupila está associada a esse fato. O fato de que, professor, o senhor nem falou ainda, me perdoe. Você já se deu conta de quando você consegue se adaptar a lugares com muita luz ou com pouca luz? Às vezes você está num ambiente não tão escuro, mas quando você sai ao ar livre, que está aquele meio-dia, você sente aquele impacto. Quem é que permite você se adaptar rapidamente, em questão de segundos, a essa mudança de ambientes muito claros para ambientes escuros, ou ambientes mais ou menos escuros e para ambientes claros? É a pupila. Em locais muito claros, ela permanece contraída, deixando entrar no olho pequena quantidade de luz, meus queridos.
Esse importante mecanismo protege a retina, tá? A pupila tem essa missão, proteger a retina, que poderia ser danificada se ficasse exposta à luz intensa. Em locais escuros, ao contrário, a pupila ela vai se abrir, ela vai se dilatar, facilitando a entrada de luz. Ao abrir e fechar os olhos e também, por consequente, das pupilas, a gente permite que a luz entre no olho. E aí a pupila rapidamente, numa questão de menos de um segundo, ela faz a sua missão. No entanto, você já deve ter percebido que ao sair de um local com muita iluminação e entrar em outro pouco iluminado, são necessários alguns segundos, minutos, para começarmos a enxergar direito. Acontece que as células da retina precisam produzir certas substâncias químicas importantes para a visão sob baixa iluminação. E essa produção leva alguns segundos e até mesmo alguns minutos. Veja vocês que esse receptor de luz, o olho, ele é composto por vários mecanismos: sistema de lentes, córnea e cristalino, sistema de abertura variável, íris e o orifício central chamado pupila. Ainda temos o sistema de registro de imagem que acontece na retina e nervo óptico, mas salientando e relembrando que a visão efetivamente acontece quando a luz é transformada em sinais elétricos e enviados ao cérebro. Aí efetivamente a visão acontece no nosso cérebro. Meus queridos, as cores da luz visível, decomposição da luz branca. Meus queridos, a luz branca ela é formada por uma infinidade de cores. Professor, eu aprendi que eram só 7 cores. Não, é uma infinidade de cores. Quem provou isso no século XVIII foi Isaac Newton, físico inglês. Ele fez a experiência de passar um raio de luz por um prisma, e quando esse raio de luz branca transpassou o prisma, do outro lado deste prisma houve uma formação de um leque de cores diferentes. Entrou luz branca, do outro lado do prisma sai um leque de luz diferente. É o que a gente chama de decomposição da luz branca, que é formada por uma infinidade de cores. Decomposição ou dispersão da luz branca. Meus queridos, é o seguinte: cada cor ela tem uma frequência e a mera mudança de faixa de frequência das ondas eletromagnéticas do Sol permite esse espectro da luz branca visível em várias cores. Lentes. Existem as lentes convergentes, concentram os raios de luz em um ponto, e existem as lentes divergentes, que espalham os raios de luz provenientes de um ponto. Como vimos anteriormente, ainda há pouco, a luz que provém de um objeto entra em nossos olhos, atravessa as lentes da córnea e do cristalino, sofrem desvio para focalizar a imagem sobre a retina. Quando a luz atravessa meios distintos, dizemos que ela sofre refração. Refração foi assunto da aula anterior
no mês de maio, e a gente explorou esse fenômeno físico da refração, a passagem de uma luz de um meio para outro. As lentes dos olhos e as lentes utilizadas nos óculos, na lente de contato, são convergentes porque convergem os raios de luz para um ponto conhecido como foco. Contudo, não são todas as lentes que concentram os raios de luz que as atravessam. Existem aquelas lentes que divergem os raios de luz de seu foco, e essas lentes são conhecidas como lentes divergentes. Professor, por que existem esses tipos de lentes? Os estudos mostraram que as pessoas apresentam, quando as pessoas apresentam dificuldades para focalizar os objetos que estão sendo observados, elas podem ser orientadas por um médico oftalmologista a usar óculos ou lentes de contato a fim de corrigir o caminho da luz para que se concentre corretamente sobre a retina. Então, vai haver necessidade de, em algumas situações, você convergir o raio de luz para a retina ou espalhar os raios de luz que estão concentrados em um ponto. Isso vai ser assunto do próximo slide. Em que situação se usa lente convergente, professor? Em que situação se usa lentes divergentes? Vamos ao próximo slide. Mas lembrando a vocês que o correto, o aconselhável para que você possa ter uma boa saúde visual é ir ao médico. Ele é um especialista para fazer a análise, o exame clínico, e saber a lente que você precisa, além não só da lente, do grau necessário para a sua boa visão. Patologias ópticas. Meus queridos, patologias são enfermidades que acometem as pessoas no seu receptor de luz, o olho humano. Alguns distúrbios da visão ocorrem porque imagens nítidas não são projetadas na retina. Entre esses distúrbios mais comuns são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia e o astigmatismo. Eu acrescentei aí a catarata porque ela é uma enfermidade muito comum aqui no Ceará, embora ela não esteja no rol dos distúrbios referente à projeção da imagem na retina. Acrescentei só para explicar essa doença que é comum aqui no nosso estado. Mas vamos comentar aqui brevemente, de forma bem simples, a miopia. A miopia é caracterizada pela dificuldade de ver com nitidez objetos distantes, embora a visão de objetos próximos não seja prejudicada. O bulbo do olho míope é mais longo que o normal. Por isso, a lente do olho não consegue focalizar os raios de luz que vêm de objetos distantes e a imagem deles se forma à frente da retina. A lente para óculos usada para corrigir o distúrbio, chamada lente divergente, que a gente viu ainda há pouco, altera levemente a trajetória dos raios de luz, permitindo que eles sejam focalizados de maneira correta e formem a imagem sobre a retina. Professor, fala aí da hipermetropia. Esse problema, ele é o inverso da miopia, meus queridos. Quem tem esse distúrbio, hipermetropia, visualiza normalmente os objetos distantes.
mas não vê com nitidez os objetos que estão próximos. Isso ocorre porque o bulbo do olho hipermétrope é mais curto que o olho normal, e a lente do olho não consegue focalizar sobre a retina os raios de luz vindos de objetos que estão próximos. A imagem é projetada lá atrás da retina. A lente corretiva empregada nesses casos é chamada de lente convergente, interfere na trajetória dos raios de luz e permite direcionar a imagem com nitidez sobre a retina. Vamos agora para a presbiopia. É muito semelhante à hipermetropia. Interfere na visualização nítida de objetos que estão bem próximos. Ela se manifesta na maioria das pessoas após a idade de 40 anos e é popularmente conhecido como a vista cansada. Esse distúrbio se deve à perda da elasticidade da lente do olho e pode ser corrigido com lentes semelhantes às usadas na hipermetropia. Professor, quais foram as lentes? Já esqueceram? É a lente convergente. Astigmatismo é a visão distorcida, que ocorre devido a alterações no formato da córnea e da lente do olho. Nem todos os raios de luz são focalizados na retina e parte da imagem acaba se perdendo a nitidez. As lentes para corrigir o astigmatismo têm um formato especial para compensar as anomalias no formato da córnea e da lente do olho e tornar a imagem nítida por inteiro. Por fim, vamos falar da catarata. É uma doença que pode surgir com o avançar da idade. A lente do olho, anteriormente denominada cristalino, torna-se esbranquiçada e opaca, prejudicando a entrada de luz no olho e assim dificultando ou até mesmo impedindo a visão. Uma das maiores causas da catarata é a exposição excessiva à radiação solar ultravioleta. Para corrigir a catarata é feita uma pequena cirurgia no qual o médico substitui a lente do olho, cristalino, por uma lente corretiva artificial. As cores que vemos. Os objetos correspondem às cores de luz que são refletidas difusamente sobre eles. Quando iluminamos um objeto com luz branca e o enxergamos vermelho, o que significa isso? Que ele está refletindo o componente vermelho do espectro. E, por sua vez, como eu falei, a luz branca é formada por uma infinidade de cores, vão absorver as demais cores, transformando-os em calor. Então, meus queridos, é o seguinte: se enxergamos amarelo, ele pode estar refletindo somente o amarelo, ou pode ainda estar refletindo os componentes verde e vermelho, que somados resultam no amarelo, e acaba absorvendo os demais. Os nossos olhos, meus queridos, não conseguem distinguir as duas situações, identificando simplesmente o amarelo. Quando vemos o branco, o objeto está refletindo todas as cores, quase nada absorvendo. Já quando estamos vendo uma superfície ou um objeto de cor preta, nada, nenhuma cor está sendo refletida, mas apenas acontece a absorção de toda a luz que está incidindo no objeto. Sorriso do coração de vocês, um forte abraço
e até mais.